Bem, estamos de volta já agora ao terceiro bloco do programa Debate Cândido Mendes, hoje debatendo Economia 2018 e trazendo aqui para vocês a presença dos debatedores, o professor Antônio Augusto de Freitas Assis, professor de Macroambiente Empresarial, e também a presença do professor Marcos Randazzo de Carvalho, professor de Planejamento e Controle da Produção e Organização Industrial da Universidade Cândido Mendes. Nós estamos, então, fazendo aqui análises e reflexões com relação ao que o empresariado se manifestou, de que forma o empresariado se manifestou, numa recente entrevista e matéria na revista Época, em que eles se posicionaram. Nós já falamos aqui dos pontos fortes com relação aí ao governo Temer, que ele teve até agora, e agora já estamos falando nas fraquezas. Uma das fraquezas, então, aqui agora, professor Randazzo, o ambiente de negócio do país é ruim. O Brasil tem tributos elevados e uma burocracia paralisante que desmotiva o empreendedorismo, o que se espera de um próximo presidente, desse chamado risco político, né? Se o próximo presidente não tiver compromisso com a competitividade do país, a coisa vai piorar. De fato, há muitos anos a gente discute e a gente não leva isso realmente muito a sério, é a reforma tributária, né? É extremamente difícil nesse país para o empresário sobreviver com uma carga tributária cada vez mais elevada, né? Parece que o governo, toda vez que pede socorro, sabe aquele filho que vai buscar o pai sempre que ele faz dívida? E chega uma hora que o salário do pai não dá para bancar mais a dívida do filho, nem as contas do próprio pai. Enfim, então nós estamos ficando dessa forma, né? Então é muito complexo a nossa logística tributária, se a gente pode chamar isso, né? A nossa carga tributária. O empresário tem que investir muito em engenharia tributária para ele conseguir sobreviver num meio tão complexo. No exemplo prático, você coloca, que isso é prático, você tem um carro, coloca R$100 de gasolina no seu carro, 46% são tributos. Então você está colocando apenas de gasolina, de combustível, o correspondente a 54 reais. E isso considerando uma carga tributária que não é das maiores, acredite você, que é de combustível. Enfim, você tem produtos com a carga tributária muito mais elevada. Então, e o empreendedor também, embora você tenha os programas que foram criados, né, ao longo desses anos, que melhoraram muito a vida do empreendedor, né, o próprio, o Simples Nacional, o próprio individual, né, enfim, você conseguiu melhorar bastante isso, mas ainda é muito complexo. À medida em que ele sai daquele patamar em que ele é o chefe, o funcionário, que ele precisa de investir e ficar, será que eu contrato mais um? Quando ele contrata mais um, quando ele contrata o segundo, quando ele arruma mais um sócio, que ele transforma, por exemplo, o Simples Nacional, né, existe uma carga tributária muito pesada. Ele tem que arcar com essa carga tributária. Então isso é um problema sério. Se nada se fizer no país para simplificar, de fato, enfim, essa engenharia tributária, a gente não consegue realmente... Como o termo fala que é paralisante, né? Paralisante. Professor Antônio, a dívida bruta federal está acima de 76% do PIB, continua crescente. Isso aumenta a percepção de risco e espanta investimento no país, o que atrapalha a geração de empregos. Aí vem com relação ao risco político para quem vem lá na frente com o presidente. Se um presidente populista for eleito em 2018, o governo continuará cada vez mais endividado. Essa é a fala do empresariado. O problema da dívida, por incrível que pareça, existem países que têm até dívidas em percentuais maiores do que o Brasil, mas a questão é o serviço dessa dívida. O fato extremamente ruim é que ela é muito alta e não deu mostras de diminuir, apesar de tudo. É o caso do filho lá gastador, filho pródigo, que o Randazzo falava há pouco tempo. Então, o primeiro passo nisso aí, como todo buraco, a gente só sai do buraco quando acaba de cavar, né? Para de cavar. Se continuar cavando, então o primeiro passo aí é estabilizar essa dívida. Ela tem que ser estabilizada de alguma forma, né? Não aumentar. E depois começar, claro, a procurar reduzir isso.
O patamar alto da dívida significa dizer um serviço da dívida, traduzindo, o pagamento de juros por essa dívida extremamente alto. Mesmo com, digamos, a 7, 8% de juros, se a dívida é de 80% do PIB em números redondos, simplesmente 6,4%, 6,5% de toda a riqueza que o país gera vai para o pagamento de juros da dívida. Claro, alguém recebe esses juros, né? Então isso, para quem recebe, é relativamente bom, enfim, mas é um dinheiro estéril, né? Porque as poupanças, o dinheiro que o país tem, mais uma vez, ao invés de ser canalizado para o lado do investimento, que vai gerar novas riquezas, é canalizado para financiar o déficit do governo, a dívida que o governo tem, que é uma coisa estéril, fica esterilizado, é uma coisa não sustentável. É como se, por exemplo, eu derrubasse toda uma floresta para plantar mandioca. A primeira safra de mandioca vai sair, não é isso? Porque a floresta foi queimada e deixou uns resíduozinhos do solo. Só que a segunda, a terceira já não vão sair tão boas e a quarta já não vai sair mais, porque não tem mais água para manter aquilo, não tem mais nada. A dívida do governo é alguma coisa desse tipo, ela começa a esterilizar a economia, porque o dinheiro que vai para o serviço dela e para manter a própria dívida são os mananciais de água que foram queimados na floresta, vamos dizer assim, para plantar a mandioca. Então, daqui a pouco, não tem mais recurso para o lado produtivo. Desculpe a analogia com a mandioca, que há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, teve até uma piada isso aí num governo passado, sobre a dita mandioca, mas me veio como nós estamos já no terceiro bloco, e na metade do terceiro bloco, vamos falar então das oportunidades. Por outro lado, nós falamos aqui dos pontos fortes, dos pontos fracos, e agora esse grupo de empresários que foram ouvidos, eles falaram também das oportunidades, fatores positivos que podem surgir. Então, por exemplo, fala, podemos continuar nas concessões e privatizações. Isso é essencial na retomada de obras públicas, uma das vias mais rápidas de geração de emprego. Professor Randazzo. É verdade, é um caminho, né? Enfim, é claro que é outra discussão complexa. Existe uma corrente totalmente contrária a essa coisa da privatização. Como nós não estamos discutindo aqui política, tendência técnico, né? Enfim, é fato que isso gera uma oportunidade. À medida que você tem uma estrada, para você ter uma ideia, uma estrada em que você privatiza essa estrada, que você exige, né, que deveria exigir pelo menos, que se faça 4 pistas ou 3 pistas, ida, 3 para ir, 3 pistas para voltar, enfim. Isso faz com que a empresa tenha necessidade de fazer um investimento, né? Não vale também fazer como a gente anda fazendo, né? A gente mesmo emprestar o dinheiro para eles fazerem, né? Devia atrair o capital para poder fazer também, né? Parar de fazer isso via BNDES, trocando em miúdos, né? A gente poderia utilizar outros artifícios para fazer, mas isso traz emprego, isso traz desenvolvimento, né? Enfim, então isso é importante, porque essas obras de infraestrutura, elas empregam a camada da população menos privilegiada, aquela que precisa, de fato, do trabalho, né? Então isso você tira realmente a oportunidade, é bastante, o governo sinalizou isso, mesmo porque ele não tem mais competência para administrar essas coisas, né? Você vê que aonde nós estamos nos metendo, tentando ocupar o lugar do ambiente privado, nós não somos competentes em fazê-lo, né? Enfim, você vê energia elétrica, você vê, enfim, uma série de setores, né, que a gente não tem demonstrado competência. E muitos falam, existe uma fala que nesses momentos de dificuldade onde o país passa com relação à economia, quer dizer, o governo é que tem que ser o tambor, né, que tem que fazer as obras estruturantes, que é onde vai se ter a geração de emprego, né, e que isso não acontece. Eu vou trazer outra consideração também de oportunidades que o empresariado fala, professor Antônio Augusto. As reformas podem avançar. Novas regras na Previdência ajudariam a pavimentar a estabilidade das contas do país. Uma reforma tributária permitiria ganhos de competitividade. Com certeza. Já mencionada a reforma tributária é essencial para não se aumentar o grau de paralisia que se tem no país. Hoje em dia a carga tributária é em torno de 38% de toda a riqueza gerada no país. Isso é só para pagar tributo, né? E a tributação é alta por quê? Porque o endividamento do governo é alto. Então,
o caminho mais rápido e mais fácil de resolver isso é aumentando a tributação, o recurso à tributação. Mais uma vez, isso drena recursos que poderiam ser levados para o campo positivo. Por outro lado, se os gastos do governo não podem aumentar, é óbvio que tem que se mexer, por menos que se queira que seja um assunto que gera uma polêmica imensa no lado da Previdência, né? E lembrando que tem setores extremamente resistentes dentro do próprio governo, porque fala-se do rombo da Previdência, alguma coisa em torno de 190 bilhões de reais, mas mais de 60% desse rombo se deve ao serviço público como um todo, que detém uma série de privilégios. Não estou aqui dizendo que o trabalhador o trabalhador público não tem direito lá à sua aposentadoria, nada disso. Eu estou dizendo que realmente o discurso do governo, se é para valer, deveria reduzir esse patamar de desigualdade. Deveria reduzir esse patamar de desigualdade para um valor médio que todos pudesse, que fosse sustentável, que pudesse ser pago na velhice de cada um, mas que levasse as pessoas a procurar também formas alternativas de se manter na velhice, poupanças alternativas, enfim. Mas tem que ser feito alguma coisa com a Previdência, a gente queira ou não queira, com regras de transição, é evidente, porque também a pessoa que se preparou toda uma vida para se aposentar daqui a 2 anos, de repente tem que trabalhar mais 20, não dá, certamente ela não vai conseguir gerar isso. Eu acho que é importante isso. Mas isso também, vamos em outro programa, a gente pode trazer para um debate, que não significa ficar atrelado a essa manifestação do empresariado, que nós estamos aqui hoje fazendo análise, mas é interessante que se pense também que Grécia e Portugal tiveram que mexer já nas aposentadorias. Que é coisa muito pior. Que é coisa muito pior. Então, quer dizer, aqui não é a defesa disso, a defesa é da reforma que possa, de alguma forma, trazer, como disse o professor Antônio Augusto, equilíbrio. Quer dizer, entre quando as pessoas pensam em reforma da Previdência, pensam que é só o INSS, né? Olha, esse é o INSS, vão trazer, quer dizer, hoje em torno de 60% da população ganha em torno de um salário mínimo. Então, existe hoje um componente maior que é que se discutir em outra oportunidade. Estamos finalizando o programa, eu queria agora, quer dizer, de uma forma não de maior liberdade, mas aqui nós fizemos reflexões e análises a respeito de conteúdos já postos, né, pelo empresariado nacional, mas queria a mensagem dos dois professores com relação ao que hoje nós falamos. Não estamos aqui para defender o empresariado e também acabar um pouco com aquela coisa do capital, né, que é defensor do capital ou é defensor do emprego ou do trabalhador. Eu acho que hoje tem um termo que é muito interessante, que é chamada a postura empreendedora. É daquele empregado que está dentro da empresa e que vê aquela empresa como se sua empresa fosse e atua dessa forma, né? É aquele que otimiza, né? Aquele que eu falo, aquele que apaga a luz quando sai, aquele que apaga o ventilador, aquele que vê se não tem um vazamento na goteira de um banheiro. Então, há que também ter uma postura nova para a retomada desse grupamento hoje de desempregados quando tiverem que retomar ao mercado de trabalho. Mas eu queria uma palavra final dos dois professores com relação a esse momento dessa perspectiva 2018. Eu acredito que o momento, de fato, é de aproveitarmos a onda positiva para que a gente possa aproveitar o ápice dessa crista, dessa onda, né, prestando atenção no que vem à frente. É muito importante, cautela, né? Enfim, canja de galinha, como diria minha mãe, minha bisavó, minha mãe dizia, né? E cautela não faz mal a ninguém. Mas a gente tem que realmente acreditar nesse momento. É o momento de investir em educação. Nós falamos agora, né? Enfim, você acabou de falar. É importante a gente investir, porque um país sem educação, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Nós temos esse problema, né? Você veja bem, é difícil para um país chegar aonde a gente precisa de chegar se nós não temos investimento básico de educação. Então, eu aconselho as pessoas buscarem informação, buscarem especialização, buscarem crescer para aproveitar, para quando estiver no alto da onda, aproveitar o máximo dessa onda, né? Enfim, e surfar. E vamos aguardar as eleições também, para a gente ver como fica, né? Porque até então nós estamos num mar de expectativas,
né? E a gente precisa de saber, de fato, para onde seremos conduzidos, né? Senhor Antônio Augusto, por favor. Perfeitamente. Há 2 anos atrás, mais ou menos, acho que a gente até comentava aqui essa ideia da educação, que o momento recessivo não ia durar para sempre. Em algum momento ele ia passar. A cautela existe porque nós tivemos um problema de queda muito grande da nossa riqueza. Não é? É como se a parede da nossa casa tivesse sido arrebentada e a gente agora está colocando os tijolos, que bom, colocando 2 fileiras de tijolos, mas nós começamos da base novamente. Nós fomos quase até a base para começar a crescer de novo. Então, é preciso cautela, tudo aponta para que o país, de fato, vá tornar a crescer. É preciso não fazer os mesmos erros, retomar os mesmos erros do passado recente. Vamos ter alguma turbulência por conta de especulações, de votações no Congresso, no momento eleitoral, porque, infelizmente, ainda temos, né, bastante resquício de caciquismo dentro das relações políticas, de fisiologismo, as pessoas não estarem preparadas realmente para estarem à frente do processo do crescimento do país. Mas, se a torcida vale, brasileiro gosta de torcer, vamos torcer para que esses erros do passado não sejam repetidos, no sentido de que não estejamos escolhendo novamente lideranças políticas que ponham todos os ganhos, pequenos ganhos que nós tivemos, a um custo muito elevado nesses último ano principalmente, a perder. Então é preciso refletir bastante antes de pensar no que vamos fazer com a política. Portanto, isso ainda vai gerar alguma turbulênciazinha. A inflação esse ano terminou em 3%. O processo de retomada do crescimento, ela deve subir um pouquinho, mas nada que acho que atrapalhe tanto esse processo assim, né? Então, não é de ser totalmente otimista, mas temos todos os elementos para crer que o Brasil volta a crescer. Contanto que isso não seja o que a gente chama de um voo de galinha. O voo de galinha é aquele voo desajeitado, porque a galinha não sabe bem para que lado vai. O voo é curto e a direção ela não sabe. Então, vamos torcer para que, a partir de 2018, a gente tenha um objetivo realmente para a retomada do crescimento. Gostaria de agradecer os 2 professores que estiveram aqui conosco, o professor Antônio Augusto e o professor Marco Randazzo, que contribuíram para esse debate, que é um debate sobre o olhar, a perspectiva 2018, um olhar empresarial de uma matéria grande que a revista Época fez, Brasil S.A., e onde nós aqui fizemos as reflexões a respeito da uma chamada análise SWOT, onde você fala dos pontos fortes, pontos fracos e das oportunidades. Acho que deu para, de alguma forma, a gente passar uma mensagem e verificar que alguns avanços, realmente, independente dos radicalismos políticos, alguns avanços foram conquistados, mas precisamos ainda muito mais. Mas acho que se falou em torcida. Esse ano nós temos 2 momentos de torcida. Também. Nós temos Copa do Mundo e nós temos eleições. Esperamos que aí, com certeza, o nosso resultado nas eleições seja talvez bem mais favorável do que qualquer outro resultado que a gente possa estar torcendo, porque a gente precisa dar continuidade. O Brasil que nós queremos, nós não somos o país do futuro, né? Nós somos um país do presente, que trabalhamos, sabemos das nossas limitações, nossas dificuldades, nossas potencialidades e acreditarmos mais em nós. Então, e não falamos de Lava Jato, não falamos de corrupção, não falamos de nada disso, porque isso é um episódio da vida nacional que a gente, com certeza, a gente espera que a partir de 2018 a gente já não tenha mais que conviver com tanto disso para que o Brasil volte e retome o seu crescimento. Muito obrigado a você da UOL TV que esteve conosco e da Rádio Friburgo, a todos vocês telespectadores, a nossa técnica prometendo voltar na próxima semana com um tema de relevância nacional. Muito obrigado e até lá.